Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós vamos dar continuidade então, nessa segunda aula da matéria, a martiologia, um termo assim pouco usado, pouco conhecido, termo técnico, que a gente chama. A martiologia vem de amartia, hamartia, isso é um termo grego, aparece no Novo Testamento, amartano, isso é traduzido por pecado. A ideia é errar o alvo, transgressão, enfim, essa ideia de que alguma coisa está errada mesmo, é uma prática errada, é uma natureza tortuosa. Tem um texto lá de Eclesiastes 7:29, que diz assim: Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. E essa palavra reto é bem interessante, que ela aparece lá em Jó, por exemplo, capítulo 1, verso 1, dizendo, Jó era homem sincero, temente a Deus e reto. Isso quer dizer que ele era íntegro, ele era alguém, melhor dizendo, ele era alguém que tinha no seu caráter formado características da natureza de Deus. Então, era um homem reto, retidão. A Bíblia usa bastante essa expressão, principalmente no Antigo Testamento, retidão, que é diferente de tortuosidade. Então, outra palavra, aliás, outro significado da palavra pecado, aqui no hebraico, tem adíquia, avon, ou avá, que é pecado. Então, ela vai traduzindo por transgressão, tortuosidade, Então, a gente percebe a ideia do termo pecado. Então, tortuosidade, aquilo que é deformado, Então, é nesse sentido que essas expressões elas vão aí sendo traduzidas, Mas sempre na ideia de que algo está errado, É pecado. E aí a gente vai trabalhando nessas questões aqui para entender não só a origem do pecado, o efeito do pecado, mas alguns pecados em si. Então, a gente tem uma tendência muito grande de estar confundindo algumas questões culturais, e a gente traduz isso por uma prática religiosa, chamando aquilo que não é pecado de pecado, e às vezes desconsiderando o que é pecado, pecado. Então, a gente inverte muitas vezes, essa ordem aí, isso é muito perigoso, porque a gente às vezes coloca como sendo pecado aquilo que é apenas uma tradição religiosa dentro de uma cultura e gostos pessoais. Então as pessoas confundem muito essa questão, isso aqui é pecado, aquilo é pecado. Será? Será que não é um gosto pessoal? Será que não é de uma origem da cultura ou da denominação? E a gente precisa entender o que de fato é pecado diante de Deus, o que Deus chama de pecado, Então a gente tem o pecado pela comissão, é a prática da maldade, e você tem o pecado por omissão, que é deixar de praticar a bondade. Então olha só como a gente peca fazendo o que não deve e deixando de fazer o que se deve. Como diz Tiago, se não me falha a memória, é Tiago 4,17. Quem, pois, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a omissão do bem, ela é um pecado, e a prática do mal é pecado. Então a gente percebe que peca por duas vias. E alguns dizem assim, que a gente peca por pensar o que não se deve, falar o que não se deve, fazer o que não se deve e sentir o que não se deve. Então olha como é difícil. Você fala assim, não peca. Como? Como que a gente vai passar uma vida, um dia, sem pecar? Então nós pecamos ou pela via do pensamento, ou pela via da fala, ou pela via da ação, ou pela via do sentimento. Então são 4 vias aí que nenhum ser humano escapa, Só houve um ser humano em toda a história da humanidade que não pecou nem por pensamento, nem por palavra, nem por ações, nem por sentimento, que foi Jesus. O resto
inevitavelmente, invariavelmente pecaram. Então, isso é um fato. Então, não é que nós pecamos apenas, nós somos pecado, né? É uma natureza pecaminosa. Então, nós somos salvos de uma natureza e não apenas de atos. A gente vai estudar entre essa aula e a aula que vem aqui, ó, do livrinho nosso aqui, ó, páginas 50 ao 53, tá? Então, já até recomendo, né, Paulão, você aí talvez de outra forma, mas os demais, os que têm o livro, né, páginas 50 ao 53, a gente vai abordando aqui, não vou ler agora, mas eu vou abordar alguma questão, porque hoje eu quero ver se eu consigo estar não só abordando, mas concluindo, né, um tema dentro da martiologia, não é um tema, né, é um ponto dentro da teologia, da amartiologia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que pecado específico é esse? Então, as pessoas elas têm muita dúvida sobre isso, né? Há muita compreensão equivocada sobre isso. Então, eu quero trabalhar essa aula de hoje especificamente, tá? Vamos ver se a gente consegue, na aula de hoje, concluir isso, né? Mas toda a aula de hoje eu quero falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que pecado é esse, né? Há perdão de fato? Enfim. E a gente vai começar com o texto de Mateus. Vou pegar esse texto base, Mateus capítulo 12, versículos de número 22 ao 32. Então, 10 versículos aqui, o texto completo a gente vai ler, né? Para ter a base aqui, tá certo? Sobre esse ponto, né? Ou seja, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, vamos lá. Pegar aqui Mateus 12, verso 22, vou ler na íntegra aqui, tá? Então diz assim, ó: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, olha que coisa gravíssima aqui, né? Então, Jesus disse, há um pecado que ele é imperdoável, que não haverá perdão. E aí os equívocos que surgem então, se uma pessoa ela cometer um pecado, ou esse pecado, e ela pedir perdão a Deus, ela não vai ser perdoada, porque Jesus está dizendo que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado? Não. A gente precisa entender o que é esse pecado, o que caracteriza esse pecado, né? A pessoa que peca, como é a postura dela, o pensamento dela, enfim, né? Como ela se relaciona com Deus, por assim dizer. Então vamos partir do primeiro ponto. Jesus não disse que os fariseus, aqui no caso, eles tinham pecado. Jesus não afirma isso. Vocês pecaram contra o Espírito Santo, vocês cometeram esse pecado. Jesus está advertindo, né, esses líderes religiosos, dizendo, olha, cuidado, vocês estão indo para um caminho muito perigoso, um caminho sem volta, né, que é esse caminho para pecar contra o Espírito Santo. Então Jesus não afirma que eles tinham pecado dessa forma, mas da forma que eles estavam compreendendo o ministério de Jesus, da forma que eles estavam discernindo aquelas operações de Jesus, né?
ali estava um caminho sendo pavimentado para estar pecando contra o Espírito Santo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? A gente precisa entender qual é o papel do Espírito Santo na salvação. O papel do Espírito Santo na salvação é aplicar a obra de Jesus na vida do crente, do salvo. É isso que o Espírito Santo faz, né? Ele aplica a obra de Jesus. Então Jesus morre pelos nossos pecados. O Espírito Santo aplica isso na vida da pessoa. Como João, no capítulo 16 do Evangelho, né? O Evangelho segundo João, ele diz o seguinte, capítulo 16, verso 8, 9 e 10, se não me falha a memória, ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então olha que coisa interessante, né? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Ele diz assim, do pecado, Jesus dizendo, né? Ali é a fala direta de Jesus que João ele escreve. Jesus dizendo, olha, do pecado porque eu vou para o meu Pai, né? Da justiça, ele vai dizendo ali, continuando, que o Espírito Santo ia convencendo, porque Jesus não estaria mais ali entre os discípulos. Então, o Espírito Santo ia convencer todo crente que Jesus era justo, né? Da justiça, e porque ele ia para o Pai, ele foi crucificado como injusto. Então, o papel do Espírito Santo, aplicar a obra de Jesus na vida do cristão. Então, quem lá pecar contra o Pai, lançar uma palavra, né, ou ter uma certa rejeição contra o Pai, Jesus ele intercede, né, por esse ser humano, por essa pessoa. Se pecar contra Jesus, que é o caso que os fariseus estavam fazendo aqui, ou seja, ofendendo Jesus, né, atribuindo a Jesus até mesmo ações que não eram de Deus e até possivelmente de demônios, Jesus disse, o Espírito Santo, ele intercede. Mas quem pecar contra o Espírito Santo? Quem vai fazer esse papel de intercessor? Se é o Espírito Santo quem aplica a obra de Jesus. Se nesse processo de salvação, o último estágio, por assim dizer, de alcance do ser humano é o Espírito Santo, então a quem mais o ser humano poderia... Quem é o outro recurso, né? Como Deus teria outro método para alcançar o ser humano, se não o Espírito Santo, que é o próprio Deus, inclusive. Então você peca contra o Pai na Trindade, você peca contra o Pai, o Jesus, ele intercede como sacerdote. Você peca contra Jesus, o Espírito Santo, que também é esse mediador, intercede. E quem pecar contra o Espírito Santo, ou seja, quem rejeitar essa ação do Espírito Santo para convencer o homem, né, do seu pecado, qual é outro recurso que Deus terá? Nenhum, porque Deus é quem estabeleceu esse processo, que a Trindade trabalhasse para resgatar o pecador. Então esse é o ponto que Jesus... Porque assim, quem blasfema contra Jesus, blasfemou contra a Trindade. Quem blasfemou contra o Pai, ele blasfema contra a Trindade, né? Mas o Espírito Santo é esse que vai convencendo o homem. Mas a blasfêmia, então, não é uma fala. Não é tipo assim, ó, a pessoa está lá sendo usada por Deus, né, num culto, numa situação, expulsando demônio, curando alguma pessoa, enfim. Aí uma pessoa fala assim, isso aqui lá acho que não é Espírito Santo não, acho que é um demônio lá e tal, né? A pessoa ali está sendo usada pelo demônio e tal. Não é essa fala em si, né? Isso pode ser pela ignorância, pela falta de discernimento, maturidade, a pessoa pode declarar isso. Então isso não caracteriza-se, né, blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o que acontece é o seguinte, é essa rejeição. Então, a pessoa rejeita a ação do Espírito Santo para aplicar a obra salvífica na vida dela. Então, não é uma fala, é uma postura que a pessoa toma na vida. Não é um ato, não é uma fala. É uma postura, é uma disposição. A gente vai ver isso mais para frente aqui. E quem pode blasfemar contra o Espírito Santo? Não é qualquer um, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo só vai ser possível por uma pessoa que tem um grande conhecimento a respeito do plano da salvação, um grande conhecimento das Escrituras. Não é um ignorante não pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque há pecado pela ignorância, né? Então, há a ignorância, há a falta de discernimento, de maturidade, você vai pecando dessa forma. Para pecar contra o Espírito Santo, que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, tem que ser uma pessoa
que ela tem um grande conhecimento, que no caso aqui eram os fariseus. Eles poderiam pecar contra o Espírito Santo, porque eles tinham todo o conhecimento a respeito das Escrituras, do que Deus vinha falando. Eles eram os mestres, né? E aí esse é o ponto. Então quem é que peca? Aquele que tem um grande conhecimento, já teve uma experiência com Deus, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco em Hebreus capítulo 6, né? Não é um ignorante, é uma pessoa que tem grande conhecimento. Opa, desculpa aqui, irmãos, tossi no ouvido de vocês, né? Tomar uma aguinha. Então vamos lá. O pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão por um motivo, porque não tem arrependimento, tá certo? Então se uma pessoa, por exemplo, assim, eu pequei contra o Espírito Santo, não tem mais salvação para mim, e a pessoa fica numa angústia, alguma coisa desse tipo, ali é uma evidência que ela não pecou contra o Espírito Santo. Porque quem peca contra o Espírito Santo não está nem preocupado com isso. Ele, mas assim, não se entristece nem de longe, né? É uma insensibilidade. A Bíblia chama de mente cauterizada, fica insensível. Tal pessoa não está nem preocupado, não se entristece, não reconhece, né, que praticou esse pecado. Portanto, não há possibilidade de se arrepender, porque o arrependimento vem mediante ao reconhecimento, né? Então é assim, eu reconheço, confesso, abandono, sou perdoado. Então se uma pessoa já se preocupa, já fica naquela angústia, já é uma evidência, não blasfemou contra o Espírito Santo. Muitas pessoas ficam nessa preocupação pelo fato de serem ignorantes, de muitas vezes ela ter ouvido que ela blasfemou porque falou mal de uma questão, de outra, né, de uma pessoa que estava sendo usada por Deus lá, e aí o diabo aproveita a ignorância das pessoas e aí vai trabalhando na mente das pessoas para falar, você blasfemou, não tem mais perdão para você, não tem mais jeito para você, né? O diabo trabalha na mente das pessoas que não têm aí a convicção bíblica, então elas ficam nessa paranoia, nessa angústia, eu pequei, não tem mais jeito para mim e tal. Não, se a gente encontrar uma pessoa assim, a gente precisa mostrar, só o fato de você estar pensando, declarando e preocupada é uma evidência que você não blasfemou, porque quem blasfema contra o Espírito Santo não faz caso algum disso, né? É uma postura, não é um ato, é uma atitude que a pessoa assume conscientemente. Então veja só, ela tem a consciência de quem é Deus, a consciência do sacrifício de Jesus, mas ela rejeita totalmente aquilo lá. Né? Endurece seu coração a ponto de não ter espaço para que o Espírito Santo a leve ao reconhecimento e ao arrependimento. Então a gente precisa entender toda essa questão, tá? Então só para a gente pegar o texto aqui e entender o texto de Mateus capítulo de número 12, né, que a gente leu aqui do 22 ao 32, para a gente entender o que Jesus estava falando. Para esses fariseus, vocês estão indo para um campo perigoso, sombrio, que é o campo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado, porque ele diz assim, se vocês estão dizendo que eu estou fazendo isso aqui pelo príncipe dos demônios. Primeiro, não tem sentido, Jesus disse, não tem lógica isso. Como Satanás expulsa Satanás? Isso não tem, o reino não subsiste, uma casa dividida, uma cidade dividida, um reino dividido, ele não vai permanecer. Então não tem lógica aquilo que vocês estão pensando. Segundo, se eu estou fazendo isso aqui pelo Espírito Santo, então a voz é chegado o reino de Deus, né? Ou seja, eles tinham que reconhecer que Jesus era o Messias. Então eles estavam rejeitando Jesus. Vocês estão me rejeitando, o Espírito Santo pode convencer vocês do contrário. Agora, se vocês rejeitarem a ação do Espírito Santo, aí não resta mais nada para vocês. Então, todo pecado, é o que ele conclui, né? Jesus, todo pecado que vocês pecam contra o Pai será perdoado. Contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida e nem na futura. Por esse fato, que o Espírito Santo é quem convenceria ali, e poderia convencê-los, né, a respeito de que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Então, só para a gente entender todo o cenário que Jesus está lidando aí nessa situação. Bora para um texto lá em Hebreus, capítulo de número 6, Hebreus, capítulo número 6, dos versos 4 aos versos de número 8, só para a gente entender aqui,
sobre essa questão. Então esse texto, ele também vai falar a respeito dessa blasfêmia contra o Espírito Santo, tá certo? E é bem interessante a gente entender aqui, ó. Então Hebreus capítulo 6, versos 4 ao verso de número 8, eu vou ler aqui, e diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, essa palavra iluminados, a gente precisa entender como nascidos de novo. Então olha o que o autor está dizendo, né? Dar à luz, a gente não tem essa expressão, né? A mulher deu à luz a um filho, né? Então, ó, foi iluminado. Então, porque é impossível que os já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Então percebam, foram pessoas que o autor está se referindo, nasceram de novo, foram iluminados, tiveram a experiência, provaram do dom celestiais, né? Celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e as virtudes da eternidade, do século futuro, que ele diz aqui, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério, à grande desonra. Então olha o que o autor dos Hebreus aqui ele está trabalhando. O novo nascimento é um só. A pessoa pode aceitar Cristo, nascer de novo, ter uma caminhada no Evangelho, desistir dessa caminhada e depois se arrepender e voltar. Ela não nasce de novo, né? Há só uma reconciliação, porque o novo nascimento é único. A pessoa pode abandonar a fé temporariamente, que a Bíblia chama isso de se extraviar da fé, o desvio da fé, né? É que alguns pensam assim, não, uma pessoa que ela é salva, ela nunca vai se desviar da fé. Não é o que a Bíblia, não é o que eu entendo que a Bíblia ensina, né? Porque a Bíblia fala de um pecado chamado de apostasia. Que é isso? O que é apostasia? Apostasia é a mesma coisa do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem pode cometer apostasia? A palavra apostasia, né? Afistemi, quer dizer abandonar a fé, deixar a fé. Olha só, né? Pisar fora da linha da santidade. Então eu me pergunto, se a palavra quer dizer isso, abandono da fé, como a pessoa pode abandonar algo que ela nunca participou? Como a pessoa pode deixar algo que ela nunca fez parte, né? Então a apostasia é o abandono da fé, ela fez parte, como o autor diz aqui, provou do dom celestial, provou a palavra de Deus, foi participante do Espírito Santo, só que ela abandona a fé, ela se apostata da fé. Então, como diz o verso 6, elas recaem. Como elas vão ser novamente levadas ao arrependimento? Não vão ser, porque elas rejeitaram totalmente a providência de Deus para a salvação das suas vidas, que é a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Elas rejeitaram, né? Então a gente vai entendendo toda essa dinâmica aqui. Aí diz assim, ó, eles expõem novamente Jesus, crucificam de novo Jesus, expõem ele de novo à vergonha, ao vitupério. Eita, a gargantinha tá ruim aqui hoje, só um momento aqui. Então, só para a gente entender, ó, vamos continuar no verso 7 e o verso número 8. Vamos lá, né, Paulão? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas que aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Olha como o autor ele pega aqui essa figura de linguagem, né? O lavrador, que ele lavra a terra, prepara a terra, planta, espera a chuva, né? E recolhe seu fruto. Mas esse lavrador que faz todo esse processo. E ao invés dessa terra dar fruto bom, produz ervas daninhas, espinhos, o que resta para essa terra? Porque o lavrador fez tudo que deveria fazer para que a terra desse fruto, mas ela não deu. A resposta da terra foi diferente do esperado pelo lavrador, que fez a sua parte, que deu todo o recurso que ele tinha que dar, né? Então olha só, preparou a terra, lavrou ela, plantou, esperou a chuva e não veio resultado. Então essa pessoa que Deus providencia tudo para a sua salvação, e essa pessoa ela simplesmente rejeita
ela produz, né, figuradamente aqui, espinhos e ervas daninhas. Não produz o fruto do arrependimento. Então, é bem interessante a gente entender sobre essas questões. Existe conversões, entre aspas, né? Conversões é entre aspas, tá? Opa, calma aí que eu cliquei aqui na telinha aqui, a gente volta agora, voltou, vamos lá. Há conversões, entre aspas, essa conversão, ela pode ser superficial. Então tem muitas pessoas, tem duas realidades, né? Essas pessoas que de fato tiveram encontro com o Evangelho, encontro com Cristo, se arrependeram, né? Elas de fato experimentaram do novo nascimento, só que elas podem desprezar os recursos para se manter salvo, porque essa questão, Deus nos salva e Deus dá recursos para que a gente se mantenha salvo. O próprio Espírito Santo habitando na gente, o conhecimento e a reflexão, o alimento diário pela palavra de Deus, a vida de oração, disciplinas espirituais como, por exemplo, o próprio jejum, né, e junto com a oração, a vida comunitária, né, em família da fé, são recursos que Deus nos dá para que a gente possa ser mantido salvo. Esse é o ponto. As pessoas vão desprezando isso, muitas vezes. E aí é natural que elas vão se afastando de Deus a ponto de abandonarem a fé totalmente. Isso aí é mais comum do que a gente imagina. Aliás, a gente sabe muito bem porque a gente está presenciando hoje essa evidência muito grande de uma apostasia em massa, um abandono da fé em um volume muito grande. E aí a questão existem conversões superficiais. Essa é verdadeira, porém, né, ao longo do caminho foi se perdendo. E existe aqueles que de fato não tiveram o encontro verdadeiro, foram inseridos em um contexto religioso, né? Eles foram de alguma maneira conduzidos ou atraídos a um meio religioso. Eles participam dos rituais, eles foram e são até batizados, participam de liturgia como, por exemplo, a própria ceia, às vezes chega a ser membro oficial de uma igreja e ocupar cargos e ministeriais, e às vezes até é uma pessoa que se destaca por uma habilidade ou outra, né? Como a gente vê o caso de Nicodemos no capítulo 3 de João. Então, uma pessoa que tinha conhecimento bíblico, ele era participante lá eu falo, né, de uma igreja, né, que era sinagoga. Era uma pessoa reconhecida, só que Jesus disse, você não nasceu de novo. Então é possível as pessoas participarem de um contexto religioso, cristão, mas não serem pessoas de fato nascidas de novo. Isso também é uma coisa que a gente presencia. Isso aí para nós não é uma novidade, né? A gente vê, infelizmente, muitos desses casos dentro de contextos de igrejas evangélicas. Então, pertencer a tudo isso não garante coisa nenhuma, né? A conversão, ela vai para além dessas coisas. A conversão não são comportamentos religiosos que são mudados. É uma natureza que foi transformada. Então, a gente tem casos de novo, entre aspas, conversões superficiais. E eu quero pegar um texto aqui, de 2 Pedro, capítulo de número 2, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 20 ao 22. Então vamos lá para a gente pegar esse texto aqui, só para a gente ver o que Pedro, a primeira e segunda carta de Pedro, ele fala bastante sobre o tema, né? É esse das duas cartas, é o novo nascimento, é o caráter cristão, né? É esse discipulado necessário na vida do nascido de novo. Então a primeira e segunda carta, essa é a tecla que Pedro bate. Mas o 2 Pedro capítulo 2 aqui, versos de número 20 ao 22, olha como ele usa um texto, um provérbio lá do Antigo Testamento, né? Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, olha só, e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Olha o que o Pedro está dizendo. Pessoas que escaparam da corrupção do mundo, passaram aí pela conversão. O que eles fizeram? Voltaram às práticas, voltaram à vida, deram vazão à velha natureza
e voltaram à corrupção, se desviaram. Ele coloca o termo aqui, né? Ele fala, né? Eles conheceram a justiça e se desviaram. E aí cumpre-se na vida deles o provérbio. Ele cita lá o Antigo Testamento, provérbio mesmo, né? O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada à lama. Voltou por quê? Nesse provérbio aqui tem dois animais, o cachorro e a porca. Não foi o cachorro, ele comeu algo, né? Fez mal. O que ele faz? O que o organismo faz? Põe para fora. O que o instinto do cachorro ele faz ele fazer? Vai lá e lambe o vômito tudo de novo. Isso aí eu presenciei muitas vezes o cachorro fazendo um negócio desse. Não sei se vocês aí tiver na hora da janta, dá uma pausa nesse vídeo aqui e tá certo? Senão vai engoiar aí, né? E a questão é, o cachorro faz isso. Por que ele faz isso? Porque é instinto. O cachorro não foi transformado na natureza. E a porca? Pode dar um banho na porca, colocar um perfume, um lacinho nela, na porquinha. Se ela vê a lama, ela vai de novo se jogar na lama. Por quê? Porque a natureza dela conduz a isso. O que Pedro está dizendo, olha, conheceram a verdade de alguma forma, né? Então essas pessoas voltaram porque muitas vezes a velha natureza ela não foi transformada. E se foi, deixou novamente essa velha natureza tomar conta da sua vida. Então, esse é o caso. A blasfêmia contra o Espírito Santo são essas pessoas que conheceram o Evangelho, porém elas deliberadamente, teimosamente, com uma atitude, não um ato, uma atitude consciente, deliberada, teimosa, decidem não se sujeitar mais ao Espírito Santo na sua vida. Elas tomam o rumo da sua vida, endurece o seu coração, a mente fica insensível para a pregação do Evangelho, e aí o que resta para essa pessoa? Vamos voltar lá em Hebreus, só que agora o capítulo 10, só para a gente ver um texto aqui. 10, Hebreus capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus. Versículos de número, a gente vai ler desde o 26 até o 31. Então, Hebreus 10, capítulo de número 26, capítulo 10, versículo de número 26, né? Até o 31, tá? Diz assim, ó: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O autor dos Hebreus aqui, ele vai inclusive pegar uma parte do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento você tinha sacrifício para todo tipo de pecado. Você pecava nisso aqui, você oferecia tal sacrifício. Se você pecasse aquele pecado, você oferecia outro sacrifício. Tudo específico, né? Então lá no livro de Levíticos, nos 7 primeiros capítulos de Levítico, você tem lá vários rituais, várias cerimônias e várias ofertas por cada tipo de pecado que se tinha. Então é só ler Levítico capítulo 1 ao 7, né? Vai mostrar isso. Só que o Antigo Testamento não tinha nenhum ritual, nenhuma cerimônia para os pecados voluntários, premeditado, arquitetado, não tinha. Olha só que coisa curiosa, né? Então o autor aqui diz, olha, se pecarmos voluntariamente, né, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ele diz, não resta mais nada, não resta mais, não tem sacrifício pelos pecados voluntários. Não quer dizer que eu, né, às vezes, planejei isso, pequei, mas me arrependi. Não é isso o ponto. O ponto é essa pessoa mesmo, voluntariamente. Ela, depois de receber o conhecimento da verdade, ela voluntariamente, ela decide, ela faz isso como estilo de vida. Aí alguns perguntam assim, André, tá, e se essa pessoa, então, anos, vamos supor, e aí desiste da fé, e aí vai pecar à torta direita, e no final da vida ela se arrepende, ela pede perdão, né? Então, olha só, coisa curiosa, né? A pessoa serviu a Deus lá 10 anos, se afastou, 10, 15, 20 anos, no final da vida dela, colocar no extremo aqui, né? Aí ela de fato se arrepende da vida que ela desperdiçou, do tempo que ela não serviu a Deus, e ela pede perdão a Deus, né? Haverá
para ela a salvação? Sim. O fato de ela reconhecer e pedir perdão, há salvação. Para todo pecado que é reconhecido, confessado e abandonado, há perdão. Todo pecado. O pecado contra o Espírito Santo é esse pecado que não há esses fatores, ou seja, reconhecimento, arrependimento, confissão e abandono. Não há. O fato da pessoa desejar, buscar o perdão, se arrepender, é porque é evidência que ela não cometeu, né, o pecado contra o Espírito Santo. Porque, repito, o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa se endurecer de tal maneira que ela não vai, de forma nenhuma, vai passar o resto da vida, vai morrer naquela posição dela, vai morrer naquela disposição dela. Ela não vai reconhecer, porque se em algum momento da sua vida ela se arrepender, ali é uma evidência que não cometeu esse pecado, né? Então, este é o ponto que eu quero enfatizar aqui. Mas vamos continuar aqui no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 27, li só o 26, vamos para o 27, ó. Mas deixa eu ler novamente e pegar agora inteiro, né? Verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Então percebam aqui, ó, desprezou o sacrifício de Cristo, pisou, né, o termo que ele diz aqui, pisar o Filho de Deus, tiver o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, como profano, faz então agravo ao Espírito da graça, porque rejeitou justamente o sacrifício de Jesus. Verso de número 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, o que resta para a pessoa que despreza toda a providência de Deus para a salvação dela? Só o juízo de Deus, né? É por isso que não haverá perdão nem nessa vida e nem na futura, porque nessa vida ela desprezou a providência de Deus para salvar a sua vida, que é o sacrifício de Cristo aplicado pelo Espírito Santo. Então só resta o juízo para essa pessoa. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo de número 15, tem uma expressão bem curiosa, né? Essa expressão aqui, Deuteronômio, capítulo 15, verso 30. O termo que é usado lá, eu acho curioso assim, porque o Antigo Testamento, o judeu, né? Ele tinha muita dificuldade de entender as coisas abstratas, como nós temos. Para nós, falar de céu, falar de coisas abstratas, né? Para a gente é tranquilo. Sentimento, né? Então amor, ódio, a gente pensar nisso no campo de ser abstrato, para a gente não tem dificuldade. O judeu não, tinha que ser tudo concreto, tudo muito prático. E tem um termo bem curioso aqui, ó, que é o capítulo 15, versículo de número 30 de Deuteronômio. Rapaz, 15, 30? Acho que eu errei aqui em alguma coisa, hein? Deixa eu pegar aqui rapidinho essa referência, porque se eu não pegar, eu cito o texto, né? Mas eu queria pegar a referência aqui. É Números, desculpa, Deuteronômio é Números, tá? Então deixa eu até corrigir aqui, porque eu coloquei Deuteronômio, mas é Números. Estudei certo e anotei errado, aí fica difícil, né? Números capítulo 15, versículo de número 30. Então, Números 15 e 30. Diz assim... Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, olha só a expressão, a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja os naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor, e tal alma será extirpada do meu povo. Essa expressão assim, a mão levantada, é mais ou menos isso aqui, ó. Fui eu mesmo, eu pequei. Mas não é um sentido de, eu me arrependo. Não, sou eu mesmo, eu afirmo, eu pequei, eu fiz isso mesmo. É pecar a mão levantada, né? Essa é a expressão que é usada aqui. É esse pecado que o João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz que é pecado para a morte. E esse que pecou para a morte, a gente nem deve orar por ele. Olha que coisa curiosa, né? Então vamos lá no finalzinho da Bíblia, lá em 1 João capítulo 5,
versos 16 e 17. Outra expressão que as pessoas às vezes, o que é pecado para a morte? Eu não devo orar por uma pessoa que pecou para a morte? Não é que não devemos, é que não adianta orar por ela, né? A questão é que a gente não sabe quem pecou para a morte, então a gente intercede por todas as pessoas. Mas o que o texto vai dizer aqui, ó, que não tem jeito, né? A questão é que a gente não sabe quem pecou e quem não pecou para a morte. Não há como saber. Mas olha o que diz aqui, 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que orem. Olha só. Então, o que é pecado não para a morte? São esses pecados que há arrependimento, né? Ele não gera morte eterna, tá certo? Esses pecados não vai gerar morte eterna, porque não é para a morte. Esse a gente ora, intercede e tudo mais. Olha o verso 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado. Esse é o sentido, amados, tá? Não é que não peca, não tem como, né? Mesmo sinceros, homens de Deus, eles pecam, nós pecamos, porque como eu disse no começo, nós somos pecado. Não é que a gente pratica o pecado apenas, a gente é pecado, é todo pecado, né? É por isso que a gente precisa ser morto, crucificado e sepultado. São termos radicais que a Bíblia usa para o velho homem. Ele precisa ser governado, regido pela nova natureza. E aí a gente peca porque somos falhos, vacilantes. Pecamos por acidente, não por um estilo de vida, né? Então a gente vê aqui, ó, todo pecado, toda iniquidade, ela é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então é bem interessante essa expressão de pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então pecado para a morte não adianta orar, que são essas pessoas que elas, tendo um conhecimento de Deus, tendo experiência do novo nascimento, elas deliberadamente endureceram o seu coração e assumiram um estilo de vida, um hábito por toda a sua vida de se rebelarem contra Deus, tendo a consciência de quem é Deus. Aí não adianta oração, não adianta evangelização, não adianta nada, porque elas rejeitaram a ação do Espírito Santo sobre a vida delas para aplicar o sacrifício de Cristo. Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É a rejeição deliberada, consciente, teimosa e por toda a vida de rejeitar a providência de Deus para a sua vida. A pessoa torna o seu coração tão empedernido, tão endurecido, que o Espírito Santo já não acha mais lugar para ali levá-la ao reconhecimento do pecado, né? E, portanto, assim, sendo ela levada ao arrependimento. É isso que o Espírito Santo faz. Então, quando Jesus diz que não será perdoado a blasfêmia contra o Espírito Santo, é por esse fato, porque as pessoas rejeitam totalmente a ação do Espírito Santo. Mas, repito, isso é uma raridade. Para cometer pecado contra o Espírito Santo, precisa ser um Caifás da vida, um fariseuzão assim, porque a gente tem hoje o fariseu como hipócrita, né? Mas ali naquele tempo era de fato o mestre, né? Os líderes religiosos que tinham conhecimento. Então, assim, tem que ter muito conhecimento de Deus, tem que ter experiência com Deus, tem que ter passado por todo esse processo de regeneração, de provar das coisas celestiais, e aí mesmo assim, tudo isso a pessoa rejeitar, aí não tem jeito, né? Porque toda a ação de Deus disposta a essa pessoa foi rejeitada voluntariamente, conscientemente por toda a vida. Então é isso que a gente precisa entender, amados, tá? E para orientar pessoas, então pessoas se preocupam com esse fato, evidente, não blasfemou contra o Espírito Santo. E não é qualquer um, tem que ser uma pessoa de profundo conhecimento, profunda experiência com o Evangelho e com Deus. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus